E a misericórdia prevalece sobre o juízo. Tiago 2,13. A graça nós não merecemos, é um favor imerecido, mas a misericórdia, ela é diferente. Eu mereço, sim, eu mereço pagar pelos meus erros, pelas minhas ignorâncias, mas ainda assim Deus, na misericórdia dele inexplicável, ele me perdoa, ele me ama, ele segura a minha mão no meio das consequências, como Davi teve as consequências, né? Ele perdeu o seu filho, ele perdeu o seu filho daquele adultério com Batseba, e ainda assim Deus estava ali com ele, dando força, ele perdoando ele. Ele teve as consequências, mas Deus não soltou da mão dele. Então, meu amado, qualquer coisa que tenha te acontecido, Deus estará do seu lado, segurando a sua mão. E na sua dor, mediante as consequências, Ele não deixará de colocar o bálsamo. Porque Deus não sabe ser diferente, sabe? O grande propósito da nossa existência aqui na Terra é nós revelarmos esse Deus, né? Ele é Espírito e nós não o vemos. Mas nós somos os seus filhos feitos à sua imagem e semelhança. Então Ele quer que nós o revelemos. Como nós vamos revelar a Deus? Tendo o comportamento, tendo as características de Deus. Nossa, mas isso é forte demais. Sim, mas é possível porque foi para isso. Ele veio em Jesus, sabe? E sabe o que eu acho mais incrível? Ele fez questão de se permitir ser humano, de diante da dor, da crucificação, da separação, né, de Jesus do Pai ali. Ele falou: Pai, se for possível, faça de mim esse cálice, está doendo, sabe? Foi humano, foi como nós, quando a gente está sofrendo. Quantas vezes a gente quer desistir? Quantas vezes a gente quer chutar o balde? Quantas vezes a gente quer ir lá fazer justiça com as próprias mãos? Mas aí a gente olha Jesus. Jesus veio revelar o Pai. Como, né, tem uma frase que fala, como que Jesus faria no meu lugar? Né? Como que Jesus faria no meu lugar? Meus amados, essa bicicleta aí atrás é porque eu não quero a parede branca. Aí eu deixei a bicicleta ali, pelo menos tem um... esqueci o nome. Tem um fundo, né? Então Jesus, ele fez diferente, sabe? Quando Pilatos, né? Faz isso, faz milagre, faz aquilo, ele não fez nada. Ele não tinha que provar nada para ninguém, mesmo porque é como dar pérolas aos porcos, sabe? Então, diante de certas circunstâncias, é o silêncio. O silêncio fala mais, ele tem um poder de falar mais do que muitas palavras. Por isso que nós temos, eu penso assim, uma boca, um orifício aqui para a boca, né? Que é maior, porque a gente tem que se alimentar, e ó, 2 orifícios para ouvir, para ver, para observar. E pedir sabedoria a Deus, como está lá em Efésios, que eu não vou me cansar de repetir. A oração de Paulo pelos Efésios, a oração que a gente faz a Deus. Deus, dá-me o pleno conhecimento, né? Revelação de Ti, sabedoria para viver nesse mundo, viver nesses tempos, esse tempo mau, esse tempo do fim, esse tempo complicado, em que as pessoas sentem coceira nos ouvidos e elas querem ouvir só sobre prosperidade, né? Ou então temer a morte com desespero, né? E nós não fomos feitos para isso. Porque a morte para nós, ela é só uma passagem. Ah, não dói não, pastor? Dói. Quando eu vi meu pai lá no caixão, eu gritei. Quando eu vi meu irmão, foi desesperador, sabe? Ver ele ali inerte. Nossa, tão lindo, meu irmão. Eu nunca vi meu irmão tão lindo quando eu vi ele ali naquele caixão. Porque ele estava em paz. Acho que ele nunca teve tanta paz, né? E eu vi aquela paz ali, isso foi um presente de Deus, eu ter visto aquela paz no semblante dele. Ele até quis me matar uma vez, por causa do envolvimento dele, né? Com droga, essa coisa toda, sofreu muito, sabe? Colheu consequências terríveis, né? Deus estava ali do lado dele e ele teve a salvação e a gente teve a testificação da salvação dele. Então isso nos conforta,
Sinto muitas saudades, né? Eu sempre falo, essa marca que eu tenho aqui, eu acho que é aqui, né? Que tem uma cicatriz, uma pedrada que ele me deu quando nós éramos crianças. Ficou marcado, né? Então, nós vamos revelar Deus. Eu preciso revelar Deus, esse é o propósito. Mas outra coisa incrível, que independente, assim, ele quer que eu revele, que eu sirva, que eu viva o propósito que ele fez para mim, mas ele se preocupa também com a minha realização. Assim, como que eu vou dizer? Ele é um Deus pessoal, ele quer realizar os meus sonhos também, né? Ele tem o sonho dele para minha vida, e o interessante é que eu alinho o sonho dele ao meu sonho. Mas ele me chama para fazer determinada coisa, ele não quer que eu fique me matando no ativismo, não. Ele quer que eu me divirta, ele quer que eu tenha um hobby, ele quer que eu me sinta bonita, ele quer que eu seja amada, ele quer tudo de bom para nós, sabe? Mas infelizmente há uma confusão às vezes não poucas, dentro das próprias igrejas, quanto a essa coisa, sabe, do ativismo, a essa coisa de sabe, às vezes as doutrinas e acabam confundindo as pessoas, acabam ferindo as pessoas, às vezes uma coisa boba, sabe, que as pessoas pegam ao pé da letra e tiram o amor. Quando tira o amor, vem a ignorância, vem o desamor, e onde entra o desamor é como furir na piscina, a água vai toda embora, sabe? Então, amados, vivemos tempos, né? Sempre vivemos, mas agora mais do que nunca. E o que eu desejo para você, o que eu desejo para mim, é que realmente nós consigamos revelar a Deus, porque esse é o grande propósito das nossas vidas. E eu comecei falando de misericórdia prevalecendo sobre o juízo, né? Na prática, alguém me magoou, alguém me machucou, alguém foi injusto comigo, a vingança não é minha. Sabe, eu não vou gritar, eu não vou usar palavras pérfidas, não. Eu vou me comportar como Cristo, porque ele revelou Deus, ele foi o Cordeiro silencioso, né? E ele foi até o fim do propósito. E nós também precisamos até o fim dos nossos propósitos, deixando a vingança nas mãos dele. Lembra quando Pedro foi lá na orelha do soldado e cortou a orelha? Ele falou, não faça isso, Pedro. Ele foi lá, pegou a orelha do soldado, colocou no lugar milagrosamente, colou a orelha lá, né? A orelha ficou colada. Ele não queria aquilo, sabe? Ele não queria mesmo aquele comportamento, porque faltava amor, não é verdade? Então, é necessário que nós prestamos bem atenção no comportamento de Jesus. A Bíblia não mostra tudo, né? A Bíblia até fala que fosse mostrar tudo que Jesus fez, os milagres, não caberia nos livros. Mas o que a gente pode ver ali são muitas coisas. A ideia de família, né? Quem são a minha família? Quem é? Aqueles que são filhos do meu pai. Então a gente sai dessa ideia de individualismo, de eu me preocupar só com a minha família, de eu me preocupar só com o meu bem-estar, com a minha comida, com a minha roupa, com as minhas dores. Não! Sabe como John Wesley, né, fundador do metodismo, falava, o mundo é minha paróquia, né? O Wesley tem uma história muito interessante, né? Que quando ele se formou, né, ele foi para pregar devido ao pai dele ter um comportamento assim que não era um bom exemplo em alguma área, eu não me lembro exatamente agora. Eles não aceitavam muito Wesley. Aí sabe onde que o Wesley começou a pregar o evangelho? Catatumba, no cemitério. E houve uma grande reforma na Inglaterra na época, né? Então, precisamos realmente passar por cima dos obstáculos, não deixar o passado nos definir, entendermos que nós temos o hoje, e a medida da misericórdia que nós dermos é a medida da misericórdia que nós receberemos, porque nós cometemos erros, muitos erros, e somos perdoados, primeiramente por Deus, aquele que é capaz de, no olhar, acabar a nossa vida. Então, como não seremos misericordiosos com os outros? Com a ignorância do outro, com o não crescimento do outro, porque assim foram conosco. Eu vejo isso na minha vida, não é possível que você não veja na sua. Quantas coisas que eu deixei de acertar, nossa, quanta coisa, quanta atitude egoísta eu já tive,
sabe? Quanta cegueira. E aí, eu não vou perdoar o outro? Quem sou eu? À medida que eu perdoar, eu serei perdoada. Pai Nosso fala, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Estou declarando, perdoa as nossas ofensas, ó Pai, assim como, então, como eu tenho perdoado, se eu não perdoo, também não vou ser perdoado, ué. É regra celestial, não tem outro caminho, não tem outro jeito. Essa é a minha mensagem para você hoje, que Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer sobre ti a face dele e nos dê a paz que transcende a compreensão humana. Em meio a toda tempestade, ele tem um caminho, sabe? Ele tem um caminho único, um caminho dele, que nós não podemos perder, é fé, sabe? E quando você se sentir coitadinho, que às vezes a gente se sente, pensa, sabe? Eu sempre tenho essa mania e não quero perder. Quando eu acho que tá ruim, que tá difícil, hoje, tá complicado, tá difícil? Tá um pouco. Eu digo, nossa, aquele pessoal lá em meio à guerra, meu Deus, eu tenho tudo. Eu não tenho por que reclamar de nada. Isso é egoísmo, sabe? E se eu não tô conseguindo reagir diferente, eu peço forças a Deus, confesso para ele meu pecado. Deus, eu tô sendo egoísta, eu tô sendo individualista, eu tô sendo egocêntrica, me tira desse lugar, Deus, eu por mim mesma sou miserável, sou trapo de imundícia, sem a sua graça, sem a sua presença, Espírito Santo. Como diz a canção, se eu não tenho a ti, eu não tenho nada, nada vale nada, sabe? Eu vi agora ali na internet, né, a Miss Brasil, né, não sei de morreu. Teve lá operou e aquilo deu hemorragia, ela morreu tão linda, sabe? E tantos outros fatos que a gente vê na rede, né? A Juliana Marins lá com aquele sorrisão lindo, feliz, porque teve a visão daquela paisagem linda, minutos antes de cair, de morrer. Uma coisa eu pensei, nossa, pelo menos ela morreu feliz, ela estava feliz. O que ela estava carregando dentro dela ali, né? Era a alegria de estar realizando ali aquela aventura. Muitos falam que ela não deveria, ela não poderia estar ali. Mas quem somos nós para julgar? Quantas vezes a gente, na nossa segurança, cai, bate a cabeça, morre aí? Não estou dizendo que ela está certa, que ela está errada, não estou aqui na postura de julgamento. Da mesma maneira que eu julgar, eu vou ser julgada. Eu faço mountain bike, vocês sabem disso, né? Outro dia eu peguei uma curva, meu Deus do céu, eu nunca tinha descido aquele asfalto, sabe, aquela estrada mesmo. Falei, Deus, eu não consigo fazer a curva. Se eu cair aqui, eu vou me arrebentar toda, vou me quebrar toda, posso ter até uma fratura, toda quebrada, a altura que era, a velocidade que a bicicleta tava. Eu só disse, Espírito Santo, se você não me ajudar, eu não consegui fazer a curva. Eu fui lá, na outra pista, eu fiz aquilo, não sei nem o nome que se dá, eu só me lembrei assim, que eu dirijo, né? Eu não posso frear abruptamente, que eu vou, eu vou dando umas freadinhas, Aí depois eu perguntei aos meus colegas, vem cá, elas estavam mais à frente, né? Como é que faz assim? Como é que desce isso aqui? Você solta o corpo da bicicleta. Falei, o freio eu entendi porque eu dirijo, mas eu agarrei na bicicleta, eu segurei no cilindro o corpo, assim, eu fiz o contrário do que elas falavam. E era pior, e Deus me guardou e me protegeu. Então, olha a minha idade, eu não sou nenhuma Juliana Marins, de 26 anos, eu sou Marisa, 21 anos mais velha que a Juliana, tô fazendo essa tripulia, não tô? E quem tá me guardando? E de quantas coisas ele já me guardou, ele te guarda, ele guarda todo mundo o tempo todo. Amados, vamos amar esse Deus, vamos pedir a ele que nos dê consciência da existência dele, se a nossa fé está vacilante, se a nossa fé está abalada, sabe? Eu sei que a vida nos apresenta muitas circunstâncias, muitas dificuldades para a gente ficar desesperado, para a gente querer desistir, para a gente querer deixar de crer. A gente queria justiça, a gente chega a pensar, nossa, cadê Deus? Sim, sabe, há muitas coisas que nós não compreendemos, porque também não nos dedicamos, às vezes, a passar mais tempo com Deus para compreender, para estudar, para ouvir a Deus. Temos uma relação com Deus só de emergência, sabe? Só na hora que a coisa está pegando, que não tem mais aonde recorrer, já foi em tudo, já fez tudo, que a gente vai para Deus. Nós fazemos isso, tudo eu já fiz, sabe? Talvez você nem tenha feito tanta coisa como eu fiz.
e que não faça. Em nome de Jesus, que te ajude, que você tenha atitudes diferentes. Mas em tudo, toda experiência, Deus nos ajuda, né? A gente cresce, dizem que é bom a gente aprender observando do que vivenciando determinadas dores, né? Então que a gente tenha sabedoria para isso. Que Ele enche o teu coração. Vamos orar. Paizinho, nós chamamos, tu és nossa fortaleza, a nossa âncora, que não nos deixa naufragar, Deus. Como nós precisamos de Ti, Deus. Pai, dá-nos um coração, Deus, tratável, Deus. Muda em nós aquilo que só o Senhor sabe que precisa ser mudado, Deus. Aquilo que tem nos atrapalhado, Deus. As autossabotagens mentais, ó Pai. Se há algum problema hormonal, alguma coisa que está fazendo a gente pensar errado, porque a gente sabe que a gente é um sistema, Deus. E a nossa alimentação interfere, o ar que nós respiramos interfere, nós somos seres inteiros, integrais. Nos ajude, Deus, nos liberte, ó Deus. Tu és santo, 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 Pai. Tu pode todas as coisas, ó Deus. Mas não deixa a gente ter fé na nossa fé, não. Né? Nos dê fé em Ti. Sabe? Porque às vezes sem perceber a gente tem fé na nossa fé. Isso é perigoso. Porque eu também já fiz isso, o Senhor sabe. Nos ajude, nos ilumine, ó Deus. Nos leve além de nós mesmos, ó Deus. Da nossa compreensão limitada, Deus. E nos dê sede e fome te conhecendo mais profundo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Ei, compartilha esse vídeo. Se não é inscrito no canal, confere se você está inscrito lá. Porque a palavra vai chegar além a outras pessoas que precisam ouvir essas coisas aqui. Tem alguém que vai ser ajudado, eu não sei quem. E uma alma vale um mundo. Não se esqueça disso. Aleluia, glórias a Deus. Até o próximo vídeo.